Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. E no vídeo de hoje vamos falar aí de um novo fundo imobiliário na bolsa, um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de shopping, uma opção que faltava aí para os investidores. Quando falamos do setor de shopping atual, temos aí grandes fundos imobiliários com patrimônios bilionários, fundos aí muito conceituados, com bons ativos e que trazem um excelente rendimento aos seus cotistas. A exemplos, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro exemplo aqui de fundo imobiliário de shopping atual aí que a gente tem é o XPML11, fundo imobiliário que custa seus R$114, tem um excelente dividend yield e aqui o seu patrimônio aí está na casa de 3,3 bilhões. Segundo exemplo, FISC11, um fundo imobiliário também hein, muito bom, R$121 custando hoje atualmente, um dividend yield muito bom. E olhando para o seu patrimônio, temos também aqui um patrimônio de 2,8 bilhões. Um outro exemplo de fundo imobiliário de shopping, o HSML11, também custando ali R$96,22, seu dividend yield aí de 9,21 e aí um patrimônio de 1,4 bilhão. O último exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um fundo imobiliário MAL11, tendo a sua cotação em R$118,95, o seu dividend yield está em 8,11% e o seu patrimônio atual aí está na casa de 1,1 bilhão. Esses fundos imobiliários são excelentes fundos imobiliários, mas o ponto entre eles aí é o valor de cotação, girando na casa de R$100 ali, uns pouquinho menos, outros um pouco mais. E às vezes para o investidor que está começando ou para pessoas que já investem há muito tempo, não sobra ali o suficiente para que você consiga comprar uma cota deste fundo imobiliário. Você tem os investimentos, mas não dá ali para você ter R$100 de rendimento para estar comprando uma cota deste fundo imobiliário. E no setor de shopping não tínhamos uma opção de um fundo imobiliário na fase dos R$10. Agora temos aí o AJF11, fundo imobiliário da gestão da Capitânia, que nos oferece essa condição. Aqui está ele, o fundo imobiliário AJF11, um fundo imobiliário aí que tem a sua cotação hoje de R$9,58. Olhando aqui por seu dividend yield, ele está com um dividend yield de 0,73. Mas se projetarmos esse valor para os 12 meses, isso contando que ele só tem um mês que ele fez pagamento, né? O primeiro mês dele pagando dividendos. Se projetarmos esse valor para os próximos 12 meses, se o fundo imobiliário mantiver a rentabilidade, mantiver essa entrega, o fundo imobiliário ele deverá apresentar aí um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,76%, um excelente dividend yield para um fundo imobiliário de tijolo, para um fundo imobiliário de shopping. Olhando aqui para o seu patrimônio e cota patrimonial, ele apresenta aí um total de R$9,60, é o que vale a sua cota patrimonial. Tem um patrimônio aqui de 303 milhões, modesto ainda perante os outros fundos imobiliários que nós vimos no início do vídeo. Ele tem um PVP de 1, que significa que ele está sendo negociado pelo preço justo, pelo preço que vale a sua cota patrimonial. E ele tem ainda um pequeno número de cotistas, um total de 6.735 investidores. E fez o seu primeiro anúncio de dividendos, né? Pagamento foi para o dia 22/1 de 2024, um pagamento de 7 centavos e em rendimento foi de 0,72%. Apesar de ser um fundo imobiliário novo, recente na Bolsa de Valores, fazendo aí o seu primeiro pagamento, como a gente viu ali, ele tem ali possibilidade, se lógico, ele mantiver todas as suas entregas parecidas com o que a gente viu, tem o potencial aí de ser um bom fundo imobiliário, partindo aí de um patrimônio bem interessante, 303 milhões. Eu vou passar para vocês agora alguns detalhes também do primeiro relatório gerencial fornecido pela gestão. Temos alguns detalhes importantes para ver quais são os portfólios atuais deste fundo imobiliário, para você fazer aí a sua análise para saber se é interessante você investir nesse fundo imobiliário. E se você está gostando do conteúdo, quer aprender mais sobre fundos imobiliários e ações, convido você a se inscrever aqui no canal. Nesse canal eu sempre procuro falar de investimentos, finanças, mostro na minha carteira completa de dividendos, aportes, o que eu vendo, o que eu compro. E também não se esqueça que o seu like é muito importante, me ajuda muito e faz com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bom, é relevante e encaminha ele para outras pessoas. Isso ajuda demais, faz o canal crescer. E deixe também nos comentários se você pretende investir nesse fundo imobiliário, achou interessante essa primeira opção em base 10 no setor de shopping. Temos aqui o relatório mensal referente a novembro de 2023 e aí da Capitânia Investimentos com a parceria da Almeida Júnior AJFI11. Olhando para o início aqui desse relatório, temos os destaques.
Os 6 shopping centers que esse fundo imobiliário tem participação, olhando assim bem bonitos, né? Bem chamativos, bem coloridos aí, bem legais os shoppings, né? Temos aqui o objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo investir por meio da exploração comercial e imobiliário seu patrimônio em imóveis do tipo shopping centers, construídos ou em fase de construção ou expansão, desde que ou em todo ou em parte sejam detidos, desenvolvidos, geridos e administrados direta ou indiretamente pela Almeida Júnior ou qualquer sociedade integrante do conglomerado econômico Almeida Júnior. Algumas informações gerais do fundo imobiliário. Seu início aí, 1º/11/2023, a gestão está por conta da Capitânia, a administração por conta da XP. Temos aí um fundo imobiliário, um patrimônio de 304 milhões e uma quantidade de cotistas ainda pequena de 6.223. Tem uma taxa de administração de 0,10% e uma taxa de gestão aí de 0,60%. No momento ele conta com uma cota patrimonial aí de R$ 9,62. Alguns destaques deste relatório, né? Eles indicam aqui a conclusão no início de janeiro da compra e participação nos 6 shoppings da Almeida Júnior, que é o portfólio deste fundo imobiliário. Ele destaca também a entrega que ele fez aí no seu primeiro dividendo, sendo 2,3 milhões de arrecadação, equivalente a 7 centavos por cota, um dividend yield de 0,75%. Em relação aqui ao seu primeiro dividendo, né, ele fez uma entrega um pouco menor do que ele arrecadou, e no valor de 2,2 bilhões. Ele fez aqui uma pequena reserva. Seguindo aqui nos comentários do gestor, ele destaca que publicamos o primeiro relatório mensal e, conforme indicado aos investidores, concluíram a aquisição dos shoppings no dia 1º/12/2023, considerado um dos meses mais importantes para a indústria de shopping centers. Próximo final do ano ali, Natal, festas, né? Sempre tem aí uma maior movimentação nesse tipo de empreendimento, né? Shoppings aí sempre ficam bem movimentados. Seguindo aqui, ele comenta também sobre o dividendo, né? A gente viu lá em cima que ele entregou um pouco menos do que ele captou e por essa condição aí, ele fez um resultado, né, não distribuído aqui de 146 mil, que correspondem a 0,04 por cota. Aqui o demonstrativo de caixa do fundo, né? Ele teve uma receita aí no total, como a gente viu, de 2,3. Ele distribuiu aqui em dividendos 2,2 e resultado realizado não distribuído, que é a reserva dele, ele acumulou 146 mil. Temos um informativo também aqui do balanço patrimonial, que ele destaca o valor da sua cota patrimonial, o total de ativos que ele tem, a quantidade de cotas que esse fundo imobiliário tem disponível aí no mercado. Aqui nós temos informações dos prédios exatamente, né, a localização de cada um deles e a participação que esse fundo imobiliário tem em cada um desses ativos. Uns mais, outros menos. Olhando aqui para o primeiro shopping, ele tem uma participação de 17% nesse shopping aqui, que é o shopping Continente Shopping, 17%. O segundo shopping aqui, ele tem uma pequena participação, 1% ainda, o shopping Balneário. Próximo shopping, Shopping das Nações, ele tem uma participação aqui de 17,75%. No Shopping Garten, ele tem uma participação de 3,35%. Aqui abaixo, no Shopping Norte, ele tem uma participação de 14%. E no Shopping Newway Market, ele tem a participação de 6,2%. E olhando aqui em questão de distribuição dos shopping centers, esses shopping centers todos localizados em Santa Catarina, esses shoppings ele atendem aproximadamente 80% da população de Santa Catarina. Olhando também os indicadores operacionais de área, né, de locação por área, correspondem a mais ou menos 23 mil metros quadrados de portfólio. Taxa de ocupação, nós podemos ver que o fundo imobiliário está aí numa taxa média de ocupação entre 92%, 92,5%. Olhando para o seu indicador financeiro, nós temos aqui 59%, a grande maior parte deste fundo, né, está no retorno dos aluguéis que esse fundo imobiliário tem. Mas também ele tem outras receitas, sendo aqui mal e mídia, CDU e taxa, estacionamento, que é a segunda receita deste fundo aqui, 24,71%, e também conta ali com 2% aí de outras receitas. No geral, temos um relatório com bastante detalhe, temos boas impressões aí dos ativos deste shopping. Vimos aí que são prédios bem interessantes, bem movimentados, atendem ali 80% da população de Santa Catarina. Agora devemos aguardar aí os próximos relatórios, as próximas entregas deste fundo imobiliário, torcer aí para uma nova emissão, um aumento, né, considerável aí no número de cotistas, aumento de patrimônio, mas está aí uma bela opção para quem quer investir em um fundo imobiliário de shopping
mais acessível um fundo imobiliário na base 10. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que essa informação aí possa ter ajudado você de alguma maneira, tendo aí uma nova opção, fundo imobiliário base 10 no setor de shopping. Não tínhamos nada nesse sentido. Tá aí uma grande oportunidade. Se você achar que esse fundo imobiliário cabe aí no seu perfil de investidor, analisar bem o ativo que você está comprando. Parece promissor, vamos acompanhar os próximos relatórios e as próximas entregas deste fundo imobiliário. Agradeço imensamente quem me ouviu, quem me assistiu. Desejo a vocês excelentes investimentos e uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.